Graça e paz, uma boa tarde a todos que têm nos acompanhado, que têm compartilhado, conosco esses momentos tão especiais em que nós estamos trazendo algumas reflexões, algumas exposições bíblicas sobre o verdadeiro sentido do Natal, aproveitando a ocasião em que nós estamos no mês de dezembro. Daqui a alguns dias nós comemoramos o Natal e nós temos aqui explicado para os irmãos que não há nenhum pecado, não é errado um cristão comemorar o Natal de forma a adorar, cultuar ao Senhor Jesus, ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Evidentemente existem as polêmicas, existe uma posição de alguns cristãos de que não se pode comemorar o Natal pelo aspecto paganista, que existe, pelo aspecto mitológico da adoração ao Deus Sol, o Papai Noel e todas essas histórias que nós encontramos aí em livros, e na história desse contexto do Natal. Mas nós cristãos, nós acreditamos sim que o Natal ele representa para nós a encarnação de Cristo Jesus. E que por mais que nós, no calendário judaico, bíblico, Jesus não tenha nascido nesse mês, aí, no dia 25 de dezembro, mas como o nosso calendário aqui, então, decidiu por essa data, e aí a gente vai deixar de lado a questão de Constantino ter mudado essa data, pela uma questão de uma adoração a uma divindade, mas nós cristãos podemos pegar aquilo que o inimigo está querendo distorcer, e nós podemos então trazer o verdadeiro sentido e aplicar as verdades da palavra de Deus para esse momento tão maravilhoso. Então, hoje nós estamos no nosso quarto dia das nossas devocionais de Natal, hoje 4 de dezembro de 2021, e nós vamos então compartilhar com vocês essa próxima meditação, reflexão, baseado aqui no livro do John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Então hoje, dia 4, nós vamos falar sobre o sentido do advento, ou o sentido do Natal, o sentido, o que está por trás da encarnação de Cristo Jesus, que foi algo maravilhoso, foi algo tremendo na história. Então nós vamos ler o texto no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 45, que nos diz assim a palavra do Senhor. Pois o Filho do Homem, se referindo a Cristo, e a sua natureza humana, portanto o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aqui nesse texto sagrado, nesse versículo, nós já encontramos a missão de Cristo. Nós já encontramos a missão, como nós falamos na nossa primeira reflexão, está aí nas nossas redes sociais, que é a missão do Salvador, de buscar e salvar os perdidos. E nós temos também o sentido do Natal, o sentido real do Natal, o centro do Natal. O que está por trás dessa encarnação, desse momento extraordinário da história, que foi o nascimento do nosso Salvador, em que Deus veio, se encarnou, nasceu por obra do Espírito Santo e viveu a sua vida aqui na terra, e morreu e ressuscitou. E ele agora, através do seu Espírito, ele continua salvando, continua libertando, continua transformando e trazendo para o seu reino os eleitos, os salvos. É interessante isso. O Natal é sobre a vinda de Cristo ao mundo. Então, essa é a mensagem do Natal. O Natal não é o velhinho vestido de vermelho, com barba branca, com trenó, andando na neve, entrando por uma chaminé e deixando presente para as crianças. Não é. O Natal não é o São Nicolau, o Natal não é adoração ao Deus Sol. O Natal não é isso. O Natal
bíblico, o Natal cristão, é Cristo vindo ao mundo. É a encarnação humana de Cristo Jesus. E essa doutrina da humanidade de Cristo, ela é muito importante na Bíblia. Nós cristãos, nós igreja, precisamos pregar e ensinar essa verdade, a humanidade de Cristo. Por quê? Porque nos dias da igreja primitiva, no século I, o apóstolo Paulo e os apóstolos, os escritores bíblicos do Novo Testamento, eles tiveram que combater algumas seitas, algumas posições heréticas, heresias que não aceitavam a humanidade de Cristo. Existiam os gnósticos, por exemplo, que eles não acreditavam na estrutura física, na humanidade de Cristo. Eles falavam que Cristo tinha apenas a aparência de homem, mas ele não era homem de fato, ele não tinha corpo físico de fato. E até hoje, nos nossos dias, existem seitas que não acreditam na humanidade de Cristo. Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele então, como homem, ele sentiu as nossas dores, ele tinha as suas limitações, ele sentia fome, ele sentia sede, ele cansou, ele dormiu, né? Como homem. Então Cristo tinha a sua natureza humana na semelhança do pecado, mas ele não tinha natureza pecaminosa, a semelhança humana, a semelhança do pecado. Então ele cumpriu a missão. Então o Natal, ele também dá ênfase a essa doutrina, a doutrina da humanidade de Cristo. Porque crendo nisso, nós cremos que toda a vida de Cristo, todas as vitórias conquistadas como homem, para nos dar um exemplo, como diz lá na carta aos Hebreus, ele venceu as tentações como homem para nos dar o exemplo que é possível nós vencermos também no poder do Espírito Santo. Porque se a gente não crê na humanidade de Cristo, se a gente não acredita que Cristo verdadeiramente era homem, sem pecado, claro, mas tinha sim a natureza humana no seu corpo, junto com a natureza divina, se nós não acreditarmos na doutrina da humanidade de Cristo, então nós vamos ter que acreditar, nós vamos ter que apoiar, por exemplo, que Cristo Jesus não sentiu nada na cruz, que tudo aquilo ali foi um teatro, que ele não sentiu dor, que ele não sentiu sede. Então que aquilo ali foi um teatro. Isso aí seria um absurdo crer nessa doutrina de que Cristo não sentiu nenhuma dor na cruz, de que Cristo estava ali como uma aparência humana, mas que ele não sentiu nada naquela cruz, na sua crucificação, nas chicotadas, em tudo que ele passou por nós. Então, essa doutrina, ela não se sustenta biblicamente. Então, o Natal trata sobre isso, sobre a vinda, sobre a encarnação de Cristo. E é uma doutrina bíblica. E a respeito do Filho de Deus, que existiu eternamente com o Pai, como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, assumindo a natureza humana e se tornando homem. Lá em Hebreus 1:3 fala isso. Então, Jesus, ele já autoexistia. Nós cremos na existência de Cristo. Nós encontramos várias referências bíblicas que fundamentam a doutrina da autoexistência do Senhor Jesus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. A Trindade, a doutrina da Trindade. Então, Jesus, ele estava lá na obra, no ato da criação, quando não existia nada. E aí Deus chamou à existência o que não existia. Nós cremos que Cristo estava lá, porque ele é o princípio. Ele estava lá no princípio, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E nós cremos nessa doutrina, porque a Bíblia fundamenta essa doutrina da autoexistência de Cristo. Ele já existia antes de todas as coisas. Ele é o princípio da criação, significa que ele é a fonte de todas as coisas que foram criadas. Então, ele se encarnou. E aí ele nasceu de uma forma natural, como todos os seres humanos viriam para a Terra, né? Ele não nasceu logo adulto, ele veio, né? A Maria passou 9 meses numa gestação normal, ele nasceu, né? Ele foi criança, a Bíblia registra em alguns momentos da sua adolescência, lá no templo, com
provavelmente 12 anos de idade, e depois ele aparece com 30 anos, provavelmente, a idade adulta, é batizado no Rio Jordão por João Batista, para cumprir o que estava escrito sobre ele, e ele começa a dar início ao seu ministério de pregação, de libertação, de anunciar a mensagem do arrependimento, trazendo o povo para o reino de Deus. Então nós cremos nessa doutrina. Então é muito tremendo. Deus se encarnou, Deus veio, andou entre nós. Ele sentiu as nossas dores, ele sentiu a limitação humana, a fraqueza humana na sua própria carne, para então trazer para nós essa graça, trazer para nós essa tão grande salvação, de nos libertar da condenação do pecado. É sobre o nascimento virginal de uma criança concebida milagrosamente pelo Espírito Santo, sendo o Filho de Deus, não da forma como você e eu somos filhos de Deus, mas de uma maneira completamente singular. Lucas 1,35. Então, seu nascimento foi algo maravilhoso. O anjo chega para aquela jovem, né, que está noiva de José, e ali o anjo traz uma mensagem para ela e diz: olha, tu foste escolhida, agraciada para ser a mãe do Salvador. E aquela jovem, mesmo sem entender, Maria, ela aceita o plano de Deus e diz sim para o plano de Deus e diz: seja feita em mim a vontade do Senhor, eis-me aqui. E ali o Espírito Santo, o Criador, gera aquele corpo físico de Cristo como criança, concebe no ventre de Maria. Algo tremendo acontece ali. Só quem crê, só pela fé se acredita em algo tão extraordinário como esse. E ali há todo aquele momento tenso em que José pensava, provavelmente, que Maria o havia traído, mas não. E depois o próprio anjo revela para José qual é o plano do nascimento daquela criança para salvar o seu povo. José aceita também, eles fogem para que não houvesse nenhum tipo de acusação. Eles estavam correndo até risco de vida também pela cultura judaica, mas eles fogem dali e Deus então vai conduzindo a gravidez de Maria até que ela concebe, dar à luz aquela criança, mas desde do princípio, desde o nascimento daquela criança, que Maria, José, já percebe que aquela criança não é como as outras crianças. É o próprio Deus encarnado, é o próprio Deus que tomou forma humana e está ali. E ali vem os 3 reis magos, os pastores, e adoram aquela criança, vai crescendo. Houve uma tentativa de matar as crianças daquela idade que Jesus, de 2 anos para baixo, que era mais ou menos a idade que Cristo tinha quando Herodes, soube através das profecias que haveria um rei, e ele de fato era rei e continua sendo rei. E ali ele nasce, o Filho de Deus nasce em um momento glorioso, em um momento extraordinário. Então ele vem e ele então ele cresce, diz a Bíblia que ele cresce no poder, ele cresce em estrutura física, mas também espiritual. E desde o começo, quando, por exemplo, ele é encontrado no templo por Maria e José, Jesus disse: vocês não sabem que convém a mim cumprir a missão do meu Pai? Ali Jesus está falando como Deus. Ele veio para cumprir a missão do Pai, de salvar e de tornar conhecido o seu reino, o seu evangelho. E isso é tremendo. E o Natal, então, traz esse sentido, esse significado desse grande advento. O Natal também trata sobre a vinda de um homem chamado Jesus, em que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era 100% Deus e era 100% homem também. Colossenses 2,9. É sobre a chegada da plenitude dos tempos. Foi falado lá em Atos, na pregação de Pedro. A plenitude dos tempos é Jesus, é a vinda, era a encarnação de Cristo. Era a primeira vinda de Cristo, quando ele nasceria realmente de Maria. Essa era a plenitude dos tempos.
E essa plenitude dos tempos, ela continua, e ela vai, o seu ápice, ou final da plenitude dos tempos, é com a gloriosa vinda do Senhor Jesus, para levar os seus eleitos e para exercer juízo contra o ímpio. Então, sobre a chegada da plenitude dos tempos, que foi profetizado pelos profetas antigos, de que um governante nasceria em Belém, cidade, tudo foi profetizado. O Antigo Testamento profetiza, e no Novo Testamento há o cumprimento da palavra profética do Antigo, trazendo então uma harmonia entre Antigo e Novo Testamento, uma transição das alianças. A aliança do Antigo Testamento é agora a aliança do Novo Testamento, vindo através daquele menino Jesus, que tudo foi profetizado sobre ele. Ele nasceu em um lugar pobre, em um lugar, não foi com riquezas, para provar que o reino dele não é deste mundo, que o reino dele é do alto, é de cima, como ele bem disse lá no Evangelho de João, lá em Miqueias 5,2 fala isso. Uma criança nasceria, lá o profeta Isaías fala, Isaías 8,9, essa criança, esse bebê iria nascer, e ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, aos títulos que é dado ao menino Jesus, trazendo para nós essa mensagem de Natal, trazendo para nós esse nascimento glorioso do Messias, algo extraordinário. Então, aos títulos que ele recebe, lá em Isaías diz que ele seria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e viria o Messias, o enviado de Deus, ungido, o ramo do tronco de Jessé, porque toda a genealogia, desde Adão, chega na pessoa de Cristo, Deus conduzindo a genealogia. Por várias vezes houve uma tentativa de destruir a genealogia, a descendência que chegaria em Cristo, né? A descendência de Davi, mas Deus foi preservando a genealogia. Tudo isso são temas de estudo, esses títulos, a genealogia de Cristo. Como é tremendo nós poder então ter essas verdades escritas nas Escrituras sobre a história, sobre a chegada do Messias. Então o Natal para nós traz esse sentido, e isso faz toda a diferença para nós. Então o Natal ganha um sentido maravilhoso, um sentido em que nós podemos nos reunir como igreja, como família, e adorar, cantar louvores ao Senhor, e jamais deixar com que esse lado pagão, mitológico do Natal, tire de nós a essência do Evangelho, que foi Cristo encarnado, Cristo enviado para trazer salvação aos homens, o ungido de Deus, a raiz de Jessé. E tudo se cumpre nele como Rei, como Senhor. E a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, aponta para ele, para Cristo, como Senhor, como Salvador, como Rei. Isaías 11:1 ao 4, Zacarias 9:9. De acordo com Marcos 10:45, o sentido do Natal é a vinda do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que coisa extraordinária. Deus que se encarnou, que pegou forma humana. Ele nos mostra que ele veio servir, que ele veio dar vida em resgate de muitos. Diferente das autoridades que existiam da época, que queriam ser servidos. Mas agora Cristo serve, agora Cristo dá o exemplo. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz assim: se vocês me chamam de mestre, de Senhor, e se eu estou fazendo isso, façam também uns com os outros. Porque Jesus foi um maior exemplo de humildade, de amor. E isso é algo extraordinário. Então ele veio servir, e ele continua servindo. Ele continua servindo a sua igreja, ele continua servindo o seu povo. Agora, interessante é esse resgate de muitos, ou por muitos. Significa dizer que nem todos serão salvos. Nem todos irão provar ou serão alvos da graça de Deus. É por isso que existe um ponto do calvinismo, que é a expiação limitada. Por que expiação limitada? Porque a expiação de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ela foi eficaz. Mas nem todos serão salvos por essa expiação. Nem todos alcançarão a fé salvífica. Porque aí o inferno
seria uma invenção. Então o inferno, para que inferno? Se todos serão salvos, então para que o inferno? Né? Então esse fundamento bíblico sobre que Cristo não salva a todos, não é que Cristo seja um Deus ruim, mas é porque Ele é um Deus justo. E alguns estão predestinados à salvação e outros à condenação. Isso é Bíblia. A gente não tem como refutar essa doutrina da eleição e da predestinação. As pessoas interpretam de maneira equivocada a doutrina calvinista da predestinação. A predestinação, ela é bíblica. Paulo falou sobre ela. A Bíblia inteira fala sobre ela. Então Cristo escolheu, Cristo decidiu, porque Ele é soberano. E Ele se revelou a Moisés dessa forma: eu tenho misericórdia de quem eu quero, e eu uso de misericórdia para quem eu quiser, e eu uso de juízo para quem eu quiser. Então Deus é soberano. E a morte de Cristo, ela teve um aspecto universal, mas os efeitos dessa expiação são para alguns, não são para todos. Nem todos serão salvos. Mas nós que somos eleitos de Deus, e essa eleição, ela é provada pelos frutos da santificação, glorifiquemos a Deus por isso. Exaltemos ao Senhor por tão grande privilégio de ter sido escolhido, eleito, predestinado por Deus. Então Ele veio para servir. Essas palavras de Marcos 10:45, como breve expressão do Natal, são o que eu espero que Deus fixe em nossa mente e coração neste advento. Então que a gente entenda esse aspecto, que Cristo veio servir, Cristo veio trazer salvação, Cristo veio trazer cura, Cristo veio trazer esperança para o seu povo, para os seus eleitos. E essa é a mensagem que deve estar no nosso coração, e isso tem que mover o nosso coração também a servir, a nos desprender do egoísmo, a nos desprender da autolatria, nos desprender do erro que muitas vezes nos afunda nos nossos pecados e não nos deixa viver essa vida generosa de compartilhar com as pessoas desse santo evangelho. Então é isso que nós temos que entender. E para concluir essa meditação dessa tarde, nos diz assim: abra o seu coração para receber o melhor presente imaginável. Jesus entregando a si mesmo para morrer em nosso favor e servir a mim e a você por todo o resto da eternidade. E é isso que vai acontecer. Nós estaremos na eternidade com o Senhor. E nós contemplaremos a beleza da sua majestade e da sua santidade. E ali nós nos reuniremos diante do trono e diante do Todo-Poderoso da Trindade Santa. E adoraremos a Ele, exaltaremos a Ele. E Ele irá nos servir como eleitos de Deus. Olha que resplendor de humildade. Olha que coisa extraordinária, transcendente. Cristo, Deus, encarnado como homem, serviu os seus discípulos e continua nos servindo. E na eternidade também Ele vai continuar a serviço do seu povo, dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Receba isso. Desvie-se da autoajuda e do pecado. Torne-se como uma criancinha. Confie nele, confie a sua vida a Ele. Que nós sejamos então essa criança, não no sentido moral ou no aspecto da nossa maturidade, mas que nós sejamos essa criança que se lança nos braços do pai e da mãe e confia nos cuidados dos seus pais. E assim também nós devemos nos lançar aos pés do Senhor, aos braços do Senhor e confiar nele, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Ele sempre tem cuidado de nós. Então, essa é a mensagem, esse é o sentido do Natal. Então, compartilhe isso. Toda vez que você estiver diante de alguém, fale de Cristo. Fale do arrependimento, fale da encarnação de Cristo, fale do sofrimento de Cristo, fale do nascimento de Cristo. Fale das maravilhas, das verdades de Deus, porque essa é a nossa missão. Que Deus te abençoe e que a cada dia você possa mais e mais adorar o Senhor Jesus e ter no seu coração a alegria de fazer parte dessa grande família
que vai morar no céu. Deus te abençoe. Uma boa tarde em nome de Jesus.